Uma e outra vez, nós damos boas-vindas aos nossos amigos e todos os presentes que aqui estão, para darmos então início a mais um programa de Palavras Cruzadas. Essas palavras que vão se cruzando ao longo dos anos, ao longo do tempo. E hoje tenho o privilégio de, mais uma vez, ter aqui comigo o meu querido irmão e amigo, o irmão Mário Oliveira, com quem vou então cruzar as palavras. E hoje, antes de passar a palavra ao irmão Mário, gostaria de dizer que vamos falar de um tema bastante importante, que nos fala sobre a suprema lealdade a Cristo. E é uma lição que nos põe a refletir sobre o que os patrões e os empregados têm em comum, aquilo que os divide, e sobretudo no primeiro século, onde existiam na igreja, sobretudo a igreja que Paulo frequentava e que ele ajudou a fundar, a igreja em Éfeso, onde existia uma relação um pouco fora do comum, mas que na época era aceitável, ou pelo menos existiu, entre senhores ou amos e escravos. Exatamente. E também a lição nos fala da relação que deve existir entre pais e filhos, e vamos também ter aqui conselhos de Paulo aos pais, e em pouco tempo nós aqui pretendemos falar destes e outros assuntos. Eu passo então a palavra ao irmão Mário para darmos início aqui ao nosso estudo. Pois, como o Cláudio falou então, os temas que nós vamos abordar são temas de relação social, de relação entre pais e filhos, entre filhos e pais, é a relação entre senhores e servos, entre, se quisermos também, entre patrões e empregados. Portanto, estamos a falar na escala social de relações entre as pessoas. E a lição tem uma introdução muito interessante, fala de que em 2018, em Washington, D.C., no Museu da Bíblia, foi descoberta um artefacto que representava uma Bíblia que tinha sido resumida, que tinha sido feita, truncada, digamos, para que apresentasse aos escravos uma versão do Evangelho de alguma maneira para que eles pudessem aceitar a condição da escravatura com aquela Bíblia. E para isso foi necessário, afinal, retirar dela todos os versículos que de alguma maneira pudessem ser interpretados ou pudessem ter uma leitura de que a escravatura era qualquer coisa aceitável para a perspectiva cristã. E, de facto, nós, como crentes, não podemos nunca, jamais, considerar um mal terrível, tão drástico, um erro tão dramático que tem existido e que ainda hoje existe na nossa sociedade, mas que oficialmente, pelo menos, e teoricamente, podemos dizer que foi banido já no século passado, mas que um mal tão nefasto na estrutura social, um mal que não olha para a dignidade da pessoa humana como o cristianismo nos ensina e que considera as pessoas, os escravos, como animais sem dignidade. Isto é uma coisa que nós, como cristãos, nunca poderíamos aceitar, não é verdade? E, portanto, temos que ver que essa Bíblia, então, para ser, que foi feita com certeza, pela filosofia esclavagista, foi truncada de muitos textos para que, de alguma maneira, não pudesse quem a lesse ter a clarividência de não aceitar o esclavagismo. Portanto, durante muitos anos, o texto que nós hoje vamos ler também, do apóstolo Paulo, o verso 5 do capítulo 6 de Efésios, diz que vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Este texto, tirado do contexto,
poderia ser uma interpretação, um conselho de Paulo em que vocês, escravos, mantenham-se e aceitem a escravatura. E isto não era dito. É verdade que nós um dia vamos saber por que razão o Senhor não deu indicações claras ao apóstolo Paulo para que ele falasse abertamente contra este abjeto sistema que era a escravatura. Nós temos que um dia vamos ter com certeza essas explicações, mas mesmo assim, este texto, o próprio texto, que é muitas vezes, enfim, arvorado pelos esclavagistas como sendo que veem que, afinal, o próprio apóstolo Paulo defende a escravatura. Não é verdade. Não é verdade. Mas bem, vamos começar pela primeira parte do tema, que é os conselhos que o apóstolo Paulo vai dar para as crianças, para os pequenos, para os filhos, não é verdade? Eu agora dou a palavra ao Cláudio. E exatamente, irmão Mário, é isso que acaba de dizer, porque Paulo, já estamos na parte final do livro e ele conclui o seu conselho sobre como manter a unidade na igreja, abordando os relacionamentos entre membros que, em sua vida pessoal, têm autoridade sobre outros membros ou estão subordinados a eles. Exatamente. Isso encontramos em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 a 9. E, especificamente, Paulo aborda 2 tipos de relações, que o irmão Mário já disse aqui bem, entre pais e filhos e entre senhores e escravos. E atualmente seria aplicável a relação hierárquica entre patrões e subordinados. Exatamente. Porque essa questão da unidade entre gerações, ela ainda hoje é visível no nosso meio. E agora, Exato. que conselhos é que o apóstolo Paulo deixou, afinal, para os filhos? E aqui, filhos, estamos a falar de filhos e filhas, independentemente da idade. Porque isso implica que o conselho se aplica a todos aqueles cujos pais ainda estão vivos. Estão vivos. Exatamente. Sim. Sim, percebi desta maneira, aqueles cujos pais ainda estão vivos. E então o texto ipsis verbis é assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. E mais, honra, e depois o apóstolo Paulo vai citar exatamente o mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Portanto, esta é a citação do apóstolo Paulo sobre o honra teu pai e tua mãe dos 10 mandamentos. Pois bem, nós, nesta primeira parte, o que é que isto nos diz? Diz que, antigamente, diz-se que os pais ficavam, digamos que os filhos ficavam sob a autoridade do pai até este ter 60 anos, 60 anos e, na tradição romana, até este estar vivo. Não é? E nós traduzimos isto exatamente, nós aceitamos esta perspectiva como o Cláudio dizia, é que o honrar o pai e a mãe significa, não é apenas quando estamos sobre a sua alçada, sobre a sua dependência económica, não, é mesmo depois disso, enquanto eles estiverem vivos, eles merecem a nossa honra e o nosso respeito. Isso é um mandamento que nós devemos aceitar como um mandamento vindo da parte do próprio Deus. Portanto, isto é uma ordem, digamos, de caráter absoluto. Aqui não existem exceções. A única exceção é quando uma ordem dos pais possa entrar em colisão com uma ordem de Deus. Deus, é verdade. É a única exceção, porque de resto devemos aos nossos pais a maior honra e o maior respeito em quaisquer circunstâncias. É verdade. Por isso é que Paulo diz que, embora em Cristo sejamos todos iguais, um adolescente ou um jovem não pode tratar seus pais de forma desrespeitosa. Exatamente. Mas deve obedecê-los
como nos ordena o quinto mandamento. E Paulo teve essa inspiração em escrever aqui no livro de Efésios, porque ele, de certeza que já tinha lido os 10 mandamentos. Exatamente. E acrescentou ali um parágrafo para que te vá bem a vida na terra. Ou seja, e essa obediência é limitada apenas, como disse o irmão Mário, à obediência a Cristo e ao resto da lei. Exatamente. Exatamente. O tema é muito interessante, sobretudo porque este mandamento, o quinto, é um mandamento realmente, porque não há nenhum outro que tenha esta promessa. Se nós honrarmos, o que diz o mandamento é isto, apenas. Se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, teremos dias prolongos, teremos uma vida longa sobre a terra. Isto é uma coisa extraordinária. É verdade. Nós, às vezes, acentuamos o aspecto e a importância dos princípios básicos de saúde e devemos pô-los em prática, é verdade, e esquecemos muitas vezes desta coisa tão simples, que para termos uma vida longa, devemos honrar os nossos pais. Isto é uma coisa extraordinária, que às vezes nos passa um bocadinho ao lado. Mas é interessante frisar este aspecto, porque ele está bem explícito, já desde a lei, desde que os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel. Não é verdade? Amém. E agora, irmão Mário, temos também conselhos aos pais. Agora vamos ver o reverso, não é? É verdade. E parece que os pais no primeiro século eram muito, como é que eu posso dizer? Muitas vezes abusavam do poder da autoridade que tinham ou exerciam legalmente sobre os filhos. Exatamente. Parece que na tradição romana existia a possibilidade de o filho ser maltratado até inclusivamente à própria morte, que é uma coisa impressionante. E então Paulo vai falar e dizer uma coisa muito simples: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. É realmente um conselho de grande sabedoria. É verdade. Porque é a tradição muitas vezes de certas, mesmo pessoas cristãs, que os filhos devem sofrer castigos, até mesmo citando aquele provérbio de que a vara deve acompanhar a educação da criança, o que significa que os maus tratos físicos parece que são imprescindíveis e são necessários para uma boa educação. E o que nós podemos depreender daqui não é isso, não. É que, exatamente ao contrário, o que nós podemos ver aqui, como eu depois eu acabei por... eu queria citar aqui um texto que tinha sublinhado e agora perdi-o. Sim. É isto. Okay. A eficácia. Os exemplos das Escrituras confirmam a eficácia de formas mais gentis de disciplina que permitem às crianças aprenderem mediante o raciocínio e a experiência das consequências das suas escolhas. Demonstrou-se que tais medidas mais brandas aumentam a probabilidade que as crianças façam escolhas positivas para a vida e desposem os valores dos seus pais. Portanto, não é por uma atitude de violência física que nós conseguimos levar os nossos filhos a seguir os nossos princípios e a nossa maneira de ver. É exatamente com uma forma gentil de disciplina. Portanto, podíamos traduzir uma forma de amor, a disciplina de amor. É verdade. Porque se não fizermos isso, arriscamos a que os nossos filhos se irem e tenham atitudes depois descontroladas eles próprios, mas provocadas pelo nosso tipo de educação. Exatamente. Esse é um conselho muito importante que os pais têm que ter, ou devem ter, e que nós aprendemos aqui nesta lição. Pois, porque aqui também, só para acrescentar, irmão Mário, diz que a obediência obrigatória dos filhos coloca os pais em uma posição em que eles podem abusar de seu poder. Exatamente. Portanto, os pais devem conter sua autoridade. Eles não devem sobrecarregar seus filhos
Exatamente. com uma severidade que os induza a ficar com raiva. Porque toda disciplina, toda demonstração, todo mandamento deve estar em Cristo. E o propósito da autoridade parental é levar os filhos aos pés do Salvador. Exatamente. É o que o irmão Mário estava a dizer, não vale a pena sermos tão duros, tão rígidos com os nossos filhos, pensando que com isto eles vão executar as tarefas, vão decidir melhor, vão decidir mais rápido. Não. Podemos até estar a criar uma situação contrária àquela que nós estamos à espera. Exatamente. Por isso é mesmo que a irmã White, no livro Orientação para a Criança, diz que os pais devem ser gentis em casa e devem restringir cada palavra que possa despertar uma reação má. Exatamente. E não é permitida a severidade paterna e a opressão, nem a desobediência filial, ou seja, dos filhos. Exatamente. Houve durante muito tempo, e durante, mesmo na altura na cultura, digamos, do apóstolo, em que o apóstolo Paulo viveu, esta era uma cultura romana. Há a citação do livro de Sirach, que está na lição de segunda-feira, que era um documento escrito pelos judeus, não é? Sim. E que dizia algumas coisas como isto: aquele que ama o seu filho, flagelá-lo-á frequentemente. Portanto, reparem, provoca-lhe flagelos. E depois diz mais: mima uma criança e ele aterrorizar-te-á, brinca com ela e ela dar-te-á um desgosto. Disciplina o teu filho e torna pesado o seu jugo para que não sejas ofendido pela sua falta de vergonha. Portanto, é esta concepção, é contra esta concepção que diz o apóstolo Paulo: não provoques a ira dos teus filhos, ou não provoques os teus filhos à ira. Não é? Não irriteis não, quer dizer, a nossa disciplina não pode ser de molde a que seja interpretada pela criança como um ato de malvadez, de tentar apenas flagelar a criança. Isto é completamente errado e é um preceito anticristão. E nós, pais, temos essa obrigação porque temos a necessidade de educar os filhos no temor do Senhor, mas numa forma de disciplina gentil. É verdade. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu fico com a nítida impressão que Paulo teve um trabalho muito, mas muito, muito difícil. É, porque nós não imaginamos ou esquecemos, pensamos muitas vezes que Paulo está a viver na nossa situação social. É verdade. Era um contexto muito complicado. Muito complicado, muito complicado. Homens que estavam na igreja, muitos vieram com a ideia da idolatria, envolvidos no espiritismo, na adivinhação, a magia, homens que eram duros com as mulheres, estudamos na lição passada. E muitos deles com práticas de prostituição por causa do culto de Vesta, daqueles cultos das meretrizes vestuais, não é? Quer dizer, tudo isso era uma realidade cultural, não é? Dos gentios, e que trouxeram, digamos, essa realidade para a igreja. E, portanto, Paulo vivia neste contexto. E nós muitas vezes esquecemos disto. É verdade. E agora, há aqui o ponto, para mim, foi o ponto central da lição, que fala agora da unidade entre hierarquias. Vermos ali os patrões ou os senhores sentados na igreja com os seus escravos. E Paulo teve a ousadia, em nome de Jesus, de endereçar conselhos quer a um grupo como a outro. E nós hoje podemos pensar assim, porque para mim, irmão Mário, vou ser sincero, para mim, um escravo na igreja não me diz nada, porque eu não vivi esta época, não consigo perceber. E agora diz que, infelizmente, essa era uma realidade nas igrejas do primeiro século. Exato. E essa situação contrastava
com as palavras do apóstolo: não há mais escravos nem livres, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Exatamente. Paulo aqui, digamos que unificava todos na situação de servos. Servos de quem? De Deus Pai, servos do Senhor Jesus. Exatamente. Portanto, éramos todos servos, éramos todos escravos. Escravos de quem? Do Senhor. E estávamos, por isso, unidos. Fosse qual fosse a nossa situação, não interessava se era homem, se era mulher, a raça não interessava se era branco, se era negro, se era amarelo, não interessava a riqueza, se era rico, se era pobre, portanto, neste caso também se era senhor, se era servo. Okay. Ora bem, a escravatura, de qualquer forma, neste século era muito diferente daquela escravatura que se iniciou mais tarde, no século XV, XIV, XV e XVI, com os negreiros, com a escravatura que os portugueses e, enfim, os espanhóis iniciaram e também os holandeses, levando escravos das colónias da África para o novo continente, que era o novo mundo, que precisava de mão de obra, não é verdade? E levaram para aí. E isso, essa escravatura era uma escravatura verdadeiramente horripilante, porque eram pessoas que eram tiradas das suas famílias à força, eram separadas para nunca mais as verem, levadas para situações, para trabalhos terríveis, para as culturas de cana-de-açúcar e outras assim, e isso era qualquer coisa, e foi qualquer coisa que a humanidade não se pode orgulhar disso, quer dizer. Hoje, ao olhar para isso, nós ficamos com uma sensação de horripilante em relação à situação tremenda que era, à injustiça tremenda, à falta de dignidade com que eram tratadas as pessoas, enfim, à falta de respeito até pela vida das pessoas, tudo isso. Aqui, no tempo de Paulo, a escravatura era um pouco diferente. Era como que um trabalho dos ricos, dos muito ricos, que poderiam ter criados, que trabalhavam, a quem davam, enfim, a casa, a quem davam o sustento, e não lhe davam, evidentemente, condições sociais, isso é verdade. Mas era, apesar de tudo, uma situação diferente, muito diferente da outra que eu referi. E, portanto, a escravatura aqui, a escravatura não estava associada a nenhum grupo étnico em especial. Qualquer pessoa poderia ser escravo. Exatamente. Era a pobreza, digamos, a situação social da pessoa que a levava a depender de alguém, de outrem, que pudesse dar comida, no fundo, que é a coisa mais básica que nós temos, não é verdade? E o senhor tinha essa condição de poder, enfim, abrigar o servo, o escravo, que lhe fazia os trabalhos, enfim, domésticos e outros. Mas, de facto, o que acontecia muitas vezes, e na maior parte dos servos, dos senhores, é que não havia respeito por essa pessoa também. Essa pessoa era vista quase como um animal. E isso é que é o aspecto horrendo da escravatura. É a falta de dignidade. Hoje nós sabemos que existem pessoas que sofrem por uma situação de pobreza extrema, de degradação social inclusive, e então recorrem ao trabalho. O trabalho é remunerado, a pessoa tem a dignidade e não é tratada, tem direitos, evidentemente, e felizmente que é assim, porque ao longo enfim, da evolução social tem acontecido que as pessoas, inclusivamente mesmo pobres, têm a possibilidade de se juntar, de se reunir, de fazer exigências para ter melhores salários, e tudo isso é justo, tudo isso é correto, não é verdade? Mas o que acontecia antigamente era a falta desses direitos. Não havia dignidade na relação entre escravos e senhores. E aqui Paulo vai unificar estas classes. Vai dizer: vocês são iguais, porque em Cristo não há sexo, isto é, não há homem nem mulher, não há servo nem escravo, não há pobre nem rico. Essa era a grande novidade da mensagem cristã, que era, na sua essência, uma mensagem anti-esclavagista. Exatamente. Isto é fundamental nós dizermos isso e não temos vergonha de o dizer, porque esta é a verdade. É verdade. Porque, e acrescentando antes de avançarmos no estudo, porque Paulo não pediu aos senhores cristãos, que eram mesmo cristãos, que libertassem os seus escravos. Exatamente. Nem pediu aos escravos que fugissem dos seus senhores
ou se rebelassem. Por quê? Porque naquela altura a igreja não tinha sido chamada para mudar a realidade social naquele momento. Exatamente. Mas para lançar as bases que, com o tempo, poriam fim a essa situação injusta. E, no entanto, ele, Paulo, tampouco podia ficar em silêncio, porque essa relação senhor e servo devia redefinir-se na pessoa de Cristo. E é o que Paulo, ainda no capítulo 6, vai fazer, porque, continuando para aquilo que ele diz, os senhores que são escravos, Paulo faz aqui uma pergunta: que conselhos Paulo dá aos escravos ou subordinados? Que obedeçam aos seus senhores com respeito e integridade como a Cristo. Exatamente. Que não trabalhem apenas quando forem observados, mas trabalhai como fazeis na presença de Jesus. Que sirva de bom grado, como se servisse a Deus em vez dos homens. E sabei que recebereis recompensa não dos homens, mas de quem? Mas do Senhor. Porque servimos a amos ou chefes terrenos, que são temporários, mas o verdadeiro serviço estamos a prestar a Deus. Portanto, a nossa recompensa será recebida de Cristo em sua vinda. E a pergunta que eu faço para os nossos amigos é: se você trabalha para outra pessoa, como você pode aplicar esses conselhos para si mesmo? Exatamente. Nós podemos aplicar isso. Eu acho que a resposta está exatamente no conselho que Paulo também dá aos escravos. Quer dizer, se nós temos uma responsabilidade perante o emprego, porque o nosso patrão nos deu esse emprego, devemos-lhe, digamos, esse respeito também. E devemos fazer o nosso melhor. Temos um exemplo na Bíblia, um exemplo bíblico, que é de José, não é verdade? Sim. José, no Egito, trabalhou como escravo. Mas ele trabalhou tão condignamente como escravo que acabou por granjear o respeito do seu senhor. Não é verdade? E isso levou, mais tarde sabemos que, depois de várias peripécias, levou inclusivamente a chegar ao posto logo abaixo do rei de Faraó. Portanto, porquê? Porque ele sempre se comportou com dignidade e sempre respeitou a hierarquia social. Amém. Sempre trabalhou de modo a ser reconhecido pelo seu mérito e pelo seu valor. E isso é, de facto, aquilo que nós hoje podemos aconselhar aos empregados. Que sejam honestos no seu trabalho, que desempenhem o seu melhor, porque se o fizerem, estou convencido que vão granjear frutos para o seu futuro. Amém. Amém. Podemos falar já aqui na parte final sobre senhores que também são escravos. Exatamente. Conselhos para os amos, e Efésios 6:9. Se calhar eu tomo a leitura antes do irmão Mário poder também deixar aqui os seus comentários. Efésios 6. E vós, senhores? Sim, pode ler, irmão Mário, por favor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para ele não há acessão de pessoas. Amém. Isto é extraordinário. Nós estamos a imaginar como o irmão Cláudio falava. Ora, todos reunidos na igreja, senhores e escravos sentados, não é? E os senhores, e ouvirem a leitura da carta do apóstolo Paulo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Portanto, eles devem ter-vos respeito, mas vós deixando as ameaças. Porque isto era frequente. Como é que os senhores tratavam os escravos? Já vimos que era com ameaças, não é? É verdade. Eles eram maltratados por definição. A escravatura, portanto, não era nada demais o escravo ser açoitado, por exemplo, só porque era vontade do dono, porque entendeu que ele não fez o trabalho em condições, então ia-lhe dar 10 açoites ou 15 açoites.
ou então, mais ainda, podia ser espancado até à morte, inclusivamente. Portanto, vejam bem o aspecto ignóbil a que isto chegava, não é? E agora vem Paulo dizer que, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu. Isto é, vocês, senhores, são servos do mesmo Deus deles. Esta era a grande lição que Paulo dizia. Não é verdade. E é surpreendente. Os senhores devem fazer o mesmo que os seus escravos cristãos, não é? E não ameaçá-los. Agora, qual é a razão pela qual Paulo dá esse conselho aos amos? Porque todo amo tem sobre si um amo celestial. Exatamente. E somos todos co-escravos de Cristo. E o amo deve tratar os seus escravos com dignidade, pois diante de Deus não há diferença entre ele, o Senhor, e os seus escravos. Por isso é que o cristianismo é extraordinário, porque não há servo, não há livre, não existe, eu tenho muito dinheiro e por isso preciso de ter um tratamento diferenciado. Não. Em Cristo somos todos uns. Somos chamados ou tratados por irmãos por causa disso. E a única maneira de senhores e escravos, patrões e subordinados se unirem e adorarem juntos na igreja é que ambos ajam com cortesia em suas relações um com o outro, tratando-se mutuamente como Cristo, que é o nosso mestre, nos trata. Para nós percebermos bem a amplidão deste conceito, temos que perceber que na altura era comum que o senhor pudesse administrar espancamentos, como eu já disse, e mais, abusos sexuais, e mais, a venda. Portanto, vender um escravo significava separá-lo do seu meio familiar, não é verdade? Trabalho extremo, fome, cadeias, marcação com ferros em brasa. Tudo isto era uma prática abjeta, uma prática que nem aos animais nós fazemos. Portanto, vejam bem até que ponto este mandamento de Paulo aos senhores é um mandamento revolucionário, não é? Para a época e para a mentalidade da época. É verdade. E aquilo que nós hoje achamos normal, este conselho que Paulo dá, não era assim tão normal nesta cultura, não é? Mesmo nos dias de hoje, apesar de que oficialmente, como nós falámos, a escravatura já foi abolida, há uma organização que é o Índice da Escravatura Global, que refere que no nosso mundo mais de 40 milhões de pessoas ainda são escravizadas. E nós atualmente. Atualmente. E nós temos esta realidade muitas vezes mesmo num país como o nosso, e há pouco tempo soube de pessoas que viviam em situações de escravatura e que são contrabandeadas desde o país de origem até à Europa e até Portugal concretamente, com a promessa de bons empregos, de bons salários, e que depois são apenas traficadas, pagam, enfim, tudo o que têm lá na sua terra para serem transportadas para estes países com a esperança de virem ter um salário digno e afinal são remetidas a situações em que depois vivem amontoadas em certos galpões, em certas situações indignas, e são exploradas dessa maneira. Portanto, ainda hoje, embora seja ilegal, a escravatura existe. Pois, por isso é que esta lição vem mesmo a calhar para também nos despertar e fazer-nos ver que nós, se não tivermos Cristo na nossa vida, podemos estar a incorrer em práticas que em nada dignificam o nome de Cristo, porque Cristo nos chama de seus servos se fizermos o que Ele nos ordena. E mesmo na condição de servos ou de empregados atualmente,
nós também temos uma grande responsabilidade de fazermos o nosso trabalho com humildade, mesmo que não estejamos a ser observados, não é? Trabalhando como se o nosso chefe, o nosso patrão estivesse ali, fazendo exatamente, com bom grado, como se estivéssemos a servir a Deus em vez dos homens. Exatamente. Porque há recompensas, tal como o irmão Mário disse bem, José era escravo no Egito, mas agiu com lealdade, com justiça, com respeito, integridade, e foi obediente. E muitas vezes o nosso problema é a desobediência. Não aceitamos e incorremos em papéis que em nada dignificam o bom nome de Cristo. Exatamente. Então, eu penso que para esta lição eram os comentários que eu trazia. E acredito que... Eu só terminava, Cláudio, com esta expressão, é que, no fundo, a filosofia que Paulo aqui tenta mostrar é que, seguindo a Jesus, ele acreditava que pela pregação do Evangelho, o Evangelho da unidade e do amor a Cristo, esta maligna instituição da escravatura colapsaria para si mesmo. Se todos considerassem Deus como Senhor e cada um como servos, nós já não teríamos, digamos, a filosofia de tentar, de alguma maneira, manipular o outro e subjugar o outro e maltratar o outro. Porquê? Porque lhe devemos uma relação de amor. No fundo, era esta a mensagem que Paulo transmitia para, de alguma maneira, fazer ruir as bases da escravatura. Exatamente. Então, nós agradecemos a presença do irmão Mário, que ajudou-nos também a compreender melhor esta lição. E eu não sei se o irmão Mário tem palavras finais para deixar aqui ao nosso vasto auditório, aqueles os irmãos que nos seguem e nos acompanham, antes então de encerrarmos aqui o nosso estudo. Não, esta era a ideia com que eu queria terminar, a ideia de que, tendo a Cristo como nosso Senhor, nós consideramos seus servos. Amém. Seus escravos. Porquê? Porque Ele é que nos dá a vida, Ele nos concede, através do seu sacrifício na cruz. Pois bem, nós devemos-lhe esse respeito e essa grande dignidade. E por isso, o nosso irmão, seja qual for a situação em que ele esteja, é um igual a nós, serve como nós do mesmo Deus. E por essa razão, nós estamos envolvidos numa irmandade indestrutível. Amém. E por isso nos chamamos como irmãos. Amém. Temos o mesmo Pai. É isso mesmo. Então, nós ficamos por aqui. Foi muito bom termos cruzado estas palavras. Acredito que vai ajudar todos aqueles que entrarem em contato com o canal da nossa igreja, o IAS de Barreiro, aqui no YouTube. E nós, em nome da direção da Escola Sabatina e da direção da igreja, endereçamos a todos as mais calorosas saudações cristãs.